Tá? Olha, vocês podem pegar o livro de vocês aí e abrir na página 54. É obrigatório que ia pegar agora? Você pode acompanhar pelo slide também. Mas depois é bom estar com o livro porque a gente vai responder exercícios juntos. Como vocês sabem, né? A gente sempre responde juntos. Para ficar melhor. Deixa eu compartilhar a tela. Raíssa, tu me presta um grafite. Engraçado, Rebeca, tu me empresta. Eu já vou logo pegando da minha irmã, porque se eu perguntar, ela não vai querer me emprestar. Eu já vou logo pegando. Eu vi agora que o áudio tava ligado. Acontece. Gente, vocês lembram que nós estudamos os possessive adjectives? Que são palavras que indicam posse. Vocês lembram que nós estudamos? Se eu não me engano, foi a segunda coisa que a gente escreveu no caderno. Não, faz pouquinho tempo. Foi semana passada, não. Faz pouquinho tempo. Foi uma das últimas aulas que nós tivemos. Foi semana retrasada. Isso. Agora nós vamos ver os possessive pronouns, tá? Nós vimos os adjetivos possessivos e agora nós vamos ver os pronomes possessivos, ok? Por isso que eu disse para vocês que é muito simples, que é muito parecido. Inclusive, nós vamos ver depois o que é que diferencia um do outro. Porque vocês vão ver, ó, quando a gente estiver vendo, vocês vão relembrar. Ó, vamos relembrar, os possessivos adjetivos. My, your, his, her, que é para dizer meu, seu, dela, deles. Lembram que nós estudamos isso em inglês? E agora, só que esses são os possessivos adjetivos. Agora nós vamos ver os pronomes, pessoal, que é muito simples e muito parecido com o outro. Ó, o que são os possessive pronouns? Deixa eu fixar aqui meu... O que são os possessive pronouns? Os possessive pronouns são aqueles que, ao substituírem um substantivo ou frase nominal, indicam o sentido de posse ou propriedade. Resumindo, assim como o adjetivo possessivo, a gente vai ter também no pronome possessivo a indicação de posse. Só que ele só vai mudar a forma de usar, tá? Então, vai indicar a posse, para dizer que uma coisa é minha. Só que só vai mudar aqui a forma de usar. Vamos ver, vai ser bem simples. E quais são eles? Ó, mine, yours, his, hers, it, ours, yours e theirs. Vocês lembram do adjetivo, que é bem parecido? Nos pronomes também são bem parecidos, pessoal, com esse. A diferença é que alguns têm um S no final. E que em lugar do my, no adjetivo, que a gente tinha my, no pronome a gente tem mine. E cada um corresponde a um pronome. Vejam. I, quando eu tenho I, eu vou colocar mine, que é meu. Se eu tenho you, eu vou trocar por yours, que é seu. Quando eu tenho he, eu troco por his, que é dele. Quando eu tenho she, eu troco por hers, que é dela. Quando eu tenho it, eu troco por its, que é também dele ou dela, só que dessa vez nós utilizamos para coisas e para animais. Quando eu tenho we, que é nós, eu troco por ours, que é nosso. Quando eu tenho you, que é seu, né, que é você, eu troco por yours, que é seu. E quando eu tenho they, que é eles, eu troco por theirs, que é deles. Então, ó, lembra, os possessive pronouns, eles vão indicar posse, vão indicar que alguma coisa é de alguém. E cada um corresponde a um pronome pessoal. Então, a gente sempre tem que prestar atenção na frase qual é o pronome pessoal que a gente tem para trocar para o possessivo correto. Então, ó, quando a gente deve usar, então? Ai, meu computador travou aqui. Ô, tia, os dias dos professores não é dia 15. Ah,
Isso, é dia 15. Eu coloquei o... Mas por pode que colocar. a gente ficou de sem ter aula ontem? Porque, vê só, tia Marinalva, ela achou melhor fazer assim. Vê, e também eu acho que a gente aproveitou direto o feriado. Ela pegou o feriado da quinta-feira e passou para terça, para quem fosse viajar, poder aproveitar melhor o feriado. Então, quem viajou para algum lugar pode aproveitar a partir de sábado, domingo, segunda e terça, em vez de parar na segunda e ter outro feriado na quinta, entendeu? Por isso que ela fez assim. Aí o feriado ela passou da quinta para terça. Aí, na quinta, vai ter aula, então. Vai ter aula normal. Amanhã é dia do professor, mas a gente tem aula normal por conta disso, porque o feriado do dia do professor já foi ontem. A gente já aproveitou ontem. A gente teve um feriadão grandão. Ok? Então, ó, quando a gente vai usar, presta bastante atenção aqui, porque aqui é a hora que a gente vai tirar as dúvidas. Porque às vezes a gente fala só a regra e a gente não consegue compreender muito bem. A gente compreende melhor mesmo no uso, nos exemplos. Vamos ver aqui um exemplo. Vê só. Primeiramente, devemos lembrar de uma coisa, que os possessive pronouns têm como função gramatical substituir, anotem aí no juizinho de vocês, substituir algum elemento da frase, mais especificamente substantivos e frases nominais. Então, veja só. Lembra que os pronomes adjetivos, eles sempre vinham acompanhados, os possessivos adjetivos, eles sempre vinham acompanhados de um substantivo, sempre vinha juntinho. Os possessive pronouns, ele não vem acompanhado de um substantivo, porque na verdade ele vai substituir um substantivo. Ele é utilizado na frase para que não tenha uma repetição. Ó, vamos ver o exemplo aqui. Ó. She showed me her car. Ela me mostrou o carro dela, o seu carro, então era o carro da mulher, ok? And I showed her mine. E eu mostrei o meu. A pessoa poderia falar assim, e eu mostrei o meu carro. Só que para não falar meu carro, só falou her mine, o meu. Ó, imagine que as duas frases fizeram parte de uma conversa corriqueira. Imagine aí, a gente está numa conversa do dia a dia. A segunda frase, ela fez uso do pronome possessivo mine, com o objetivo de evitar uma repetição. Foi o que eu acabei de dizer. Os pronomes possessivos, ele tem a função de evitar uma repetição. Isso mesmo. Ao colocar o mine, o enunciador não precisou repetir o adjetivo possessivo my car. Então, ó, ele poderia falar assim. And I showed my car. Mas, em vez de ele colocar my car, ele só colocou o mine. Então, esse é o pronome possessivo. Ele é utilizado para que não tenha repetição, para que se substitua o substantivo na frase. E aí, é importante a gente lembrar, por exemplo, se eu fosse colocar aqui, eu ia colocar my car. Se é my, eu troco por mine, ok? Tem que sempre ver o pronome. Olha outro exemplo. Are you writing with your pencil? Você está escrevendo com o seu lápis? No, I'm using yours. Não, eu estou usando o seu. Yours é o pronome possessivo. E aqui a gente utilizou para quê? Ó, em vez de responder a primeira pergunta com I am use your pencil, não ia ficar maior, I am use your pencil, o falante optou por yours. Só para dizer, não, eu estou usando o seu. No, I'm using yours. Como na primeira frase temos escritas as palavras your pencil, não há necessidade de repeti-la. É possível substituí-la por um pronome possessivo que corresponde à pessoa que possui ou que tem o pencil, que no caso é o lápis. Então, vamos revisar. O pronome possessivo,
ele é utilizado para substituir o substantivo numa frase, para que não tenha uma repetição, ok? Como nesse caso, em vez de a pessoa dizer assim, no, I use your pencil, ele só disse, no, I use yours. Então, qual é a diferença do possessive adjetivo e do possessive pronouns? Deixa eu passar a moto. Amém. Vamos ver qual é a diferença de um para o outro, tá? Do possessive adjetivo e do possessive pronouns. Os adjetivos possessivos, eles modificam o substantivo. Portanto, aparecem sempre acompanhados de substantivo. O possessivo adjetivo, adjectives, precedem os substantivos. Então, ó, como é que eu vou saber se é um possessivo adjetivo ou se é um possessivo pronoun? Pelo simples fato de, se a gente tiver um substantivo ali, se o possessivo está acompanhado do substantivo, a gente tem um possessive adjective. Quando ele está substituindo, quando ele não está acompanhando, mas que ele tirou para substituir, a gente tem um possessive pronouns. Por exemplo, aqui, ó. My jacket is new. Minha jaqueta é nova. Aqui, ó. My, possessivo adjetivo. Jacket é substantivo, então tá juntinho, ó, um do outro. Então, aqui eu tenho possessivo adjetivo. Mas, o que é o possessive pronouns? Os possessive pronouns nunca são usados antes de substantivos. Eles nunca vão vir antes de substantivo. Pois sua função é substituí-lo a fim de evitar uma repetição. Olha o exemplo. Is that car your car? Aquele carro é seu carro? Is that car yours? Aquele carro é seu? Tá vendo aqui que eu ia ter que repetir car e car? Para não ter uma repetição, eu só coloquei o yours. Is that car yours? Então, não teve uma repetição. Ok? Vamos ver no exercício para a gente entender melhor. Abra aí na página 54. Para a gente responder o exercício. Tem alguém com o microfone ligado, tá só fazendo um chiadinho. Desculpa, tia, eu esqueci. Abram aí na página 54. Como é que a gente vai fazer? Ó, olhem aí na página 54, bem para a tabelinha de vocês. Que a gente vai precisar olhar aí sempre para essa tabelinha que tem aqui, ó. Para a gente não se esquecer do que corresponde cada um. Cada pronome corresponde a um possessivo. E a gente tem que saber o que corresponde a cada um deles. Então, se eu tenho I, eu vou trocar por mine. Vamos revisar. Se eu tenho you, eu troco por yours. Se eu tenho he, eu troco por his. Se eu tenho she, eu troco por hers. Se eu tenho it, eu troco por its. Se eu tenho we, eu troco por ours. Se eu tenho you, eu troco por yours. Se eu tenho they, eu troco por theirs. Então, todo mundo tá com o livro aí? Livro, lápis na mão. Na primeira questão diz, choose the best answers to complete each sentences. Então, a gente vai ter que ver qual dessas alternativas completa aqui a questão. No exemplo. Jules Verne's Books. Tá dizendo que o livro é de Jules Verne, ok? E aí, pra gente trocar, a gente vai escrever the book of... E aí, Jules é um menino. E se é menino, a gente usa o pronome he. E pra gente trocar, quando a gente troca, o he torna-se his. Então, fica the book of his. Vamos ver aqui no exemplo, ó. My mother and I have a car. Eu e minha mãe, né? Minha mãe e eu, nós temos
um carro, ok? Então, o carro é de quem? Eu quero ver vocês falar. O carro é nosso, ok? Como é nosso? Ours. Então, ó. This is ours. Que página? 54. 54. Uhum. Tá, encontrei. Obrigada. This is ours. É nosso. Ele é nosso, ok? Tia, Então, precisa mandar foto pra senhora depois? precisa. Então, eu também marque o X no hours lá embaixo. Então, o que a gente vai fazer nessas questões? A gente vai observar o sujeito da frase e a gente vai trocar para o possessivo correspondente. Nesse caso, o sujeito era we, era nós, porque my mother and I, ela e eu, nós. E por nós a gente troca por ours. Todo mundo fez? Sim, tia. Próxima. This dessert is tan, 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 but you can have it. Tá dizendo que essa sobremesa, ela é minha, mas você pode pegar ela, tá? You can have it. Mas você pode pegar. Então, para eu dizer que algo é meu com pronome possessivo, qual é que eu vou colocar aqui? Me, tia. A gente tá no possessivo, no pronome. Então, é Eu acho que é a letra C, ou a B ou a C, eu acho. mine. Acho que é C ou B. Isso, B. Mine. This dessert is mine. Esse sobremesa é minha. Mas você pode pegar ela se quiser. Você pode comer. Agora lá na página 55, tá, pessoal? Casa é isso, né? Oi? Tarefa de casa é isso. Isso. Ó, página 55, tá? Terceira. Whose bagel is this? Tá perguntando, né, de quem é esse bagel. Não sei o que é bagel. De quem é esse bagel? Então, para eu dizer que é meu, eu falo o quê? It's Me, mine, pessoal. Lembra que a gente tá no pronome possessivo. Mine. Mine. It's mine. É meu. O tia tá travando muito. É, a internet tá só a graça de Jesus. Quando é meu, é mine, né, tia? Uhum. Ai, meu Deus. A gente tem 10 Tia? minutos. Oi. Cachorro, Sai. é? A senhora tem um cachorro, é? Não, a minha rua que tem um bocado de cachorro. A gente tem 10 minutos. Vamos ver se a gente consegue rapidinho aqui. Oh, my grandfather used it to take us fishing. What about? Tá dizendo que o meu avô, ele costumava me levar para pescar. Me levar para pescar. Aí tá perguntando, e o seu? Então, assim, seu. Qual é o pronome que eu vou utilizar para perguntar o seu? yours. Yours, muito bem. Yours.
Pronto. Ai, ficou feio. Ficou feio. Ô, tia, será que a gente para Raíssa escrever, ela gira o livro? Eu não escrevo muito com livro retinho também, não. Ela fica girando o livro todo. Eu não giro, eu deixo o reto. Se eu escrevo para direita, eu tenho que virar ele para esquerda. Se eu escrevo para Ó, direita, eu só tenho que tem girar 8 ele pra... minutos. Eu vou interromper aqui e vocês clicam no mesmo link, porque não vai dar pra gente encerrar tudo, não. Tá? Aí vocês clicam no mesmo link.